O silêncio dos insetos. Parece até título de filme de suspense, né? Mas a verdade é que esse é um assunto bem sério. Hoje, a gente vai mergulhar no que está por trás do sumiço dos insetos e o que isso significa para o futuro da polinização aqui no Brasil. Um silêncio que, olha, pode custar muito caro. Para começar, vamos fazer um exercício de memória. Tenta lembrar aí, quando foi a última vez que você viu uma noite cheia de vagalumes? Aquelas luzinhas piscando? Se parece que faz muito tempo ou que eles estão bem mais raros, pois é, não é só impressão sua, não. A ciência confirma, eles estão de fato desaparecendo. E, sabe, a gente não está perdendo só um showzinho de luzes da natureza. O lance é que os vagalumes funcionam como um termômetro da saúde do meio ambiente. E o sumiço deles, bom, é um sinal de febre alta. É um alerta bem claro de que o ecossistema está pedindo socorro. Tá, mas por que eles estão sumindo afinal? Basicamente, são três os grandes culpados. A gente tem a perda de habitat e o uso de pesticidas, que pesam bastante. Mas um dos maiores vilões, acredite se quiser, é a luz artificial. Pensa comigo, os vagalumes usam a luz para conversar, para namorar. Só que o show de luzes deles só funciona no escuro. Com as nossas cidades cada vez mais iluminadas, a chance deles se encontrarem fica quase impossível. E olha, o problema é bem maior do que só os vagalumes. Na verdade, eles são só a pontinha do iceberg. O que está acontecendo por baixo da superfície é uma crise silenciosa, que atinge abelhas, borboletas, mariposas e que ameaça diretamente o nosso prato de comida e, sem exagero, a vida no planeta. Para a gente ter uma dimensão do que estamos falando, olha só esse número: 40 bilhões de reais por ano. Esse é o valor estimado do serviço de polinização que esses insetos fazem de graça para a agricultura brasileira. É um trabalho fundamental que muitas vezes a gente nem vê e que sustenta uma fatia enorme da nossa economia. É esse trabalho aqui, ó. Olha essa imagem. Cada grãozinho de pólen grudado nesse mamangava tem o potencial de virar uma fruta, um legume, uma semente. É a natureza em plena ação, garantindo que a comida chegue na nossa mesa. E a nossa dependência deles é absurda. Mais de 70%. 70% de tudo que a gente cultiva para comer depende, de um jeito ou de outro, desses bichinhos. Pensa aí, maçã, maracujá, café, melão. A lista de alimentos que corre risco é gigante e está no nosso dia a dia. E isso não é alarmismo, não. Essa frase aí vem de um documento oficial, o Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Insetos Polinizadores, o PAN. Ou seja, o recado é claro e vem de quem entende. A coisa é séria, é uma realidade e precisa da atenção de todo mundo, desde o governo até cada um de nós. Beleza, então a gente já entendeu que a crise é real. Mas a pergunta que fica é: quem são os culpados por trás desse declínio todo? Vamos dar uma olhada mais de perto nas causas. E um dos principais suspeitos está bem aqui nessa imagem: o uso massivo e muitas vezes sem critério de agrotóxicos. Essa pulverização aérea, por exemplo, ela não escolhe alvo. É como jogar uma bomba. Ela mata as pragas, sim, mas leva junto os polinizadores e pode dizimar colônias inteiras de uma só vez. Mas o perigo não é só a morte na hora. Talvez o mais perigoso sejam os chamados efeitos subletais. Pensa assim: mesmo em doses que não matam, os venenos causam estragos terríveis. Eles bagunçam a orientação, a memória, a comunicação das abelhas. A analogia é perfeita. É como se um piloto perdesse o sinal do GPS no meio do voo. A abelha simplesmente se perde e não consegue mais voltar para casa, para a colmeia. Outro culpado gigante está aqui, nesse contraste. De um lado, a gente vê um habitat natural, cheio de vida, com flores e abrigos de tudo que é tipo. Do outro, uma paisagem de monocultura. Um mar de uma coisa só, que vira um verdadeiro deserto de comida para os polinizadores assim que aquela única florada acaba. Essa destruição e esse isolamento dos hábitats acaba com a comida e com o lugar deles fazerem ninho. E claro, o fogo, as queimadas. A maioria de origem humana, né, muitas vezes para abrir espaço para a agropecuária, simplesmente varrem ecossistemas inteiros do mapa. Elas não só queimam as plantas que servem de alimento, como também destroem os ninhos, as casas desses insetos, que podem estar em troncos de árvores ou até no chão. E a lista de ameaças não para por aí, infelizmente. Ainda tem a competição com espécies que não são daqui, as invasoras.
As mudanças climáticas que estão deixando o calendário da natureza todo maluco, alterando a época das flores, e até mesmo a extração ilegal de colônias de abelhas nativas para vender mel. É o que chamou de tempestade perfeita, né? Um monte de problema junto. Bom, com um cenário desses, parece até meio sem esperança, né? Mas a pergunta é: tem uma luz no fim do túnel? E a boa notícia é que tem, sim. Existe um Plano Nacional de Resgate em andamento e a gente vai ver agora como ele funciona. Esse aqui é um mapa de alcance do tal Plano de Ação Nacional, o PAN. Dá uma olhada na abrangência dele, é impressionante. Cobre 22 estados e simplesmente todos os biomas brasileiros. Isso mostra que o governo entendeu que o problema é nacional, então a solução também tem que ser. E como é que esse plano funciona na prática? Bom, os objetivos principais são bem diretos. A ideia é ir direto na raiz dos problemas que a gente acabou de ver, ou seja, reduzir o impacto dos agrotóxicos, restaurar e reconectar os hábitats, diminuir as queimadas e, claro, incentivar o manejo correto e a conservação das abelhas. No fundo, é uma tentativa de consertar o que a gente estragou. Ter um plano nacional é importantíssimo, claro. Mas a salvação dos polinizadores não depende só do governo, não. A mudança pode e deve começar numa escala bem menor, dentro da nossa casa, no nosso quintal, na nossa comunidade. E o mais legal é que são atitudes muitas vezes bem simples. Por exemplo, plantar flores nativas. Você cria um banquete para eles na sua varanda ou no seu jardim. Evitar pesticida químico. Opte por soluções naturais, é mais seguro para todo mundo. Outra coisa, oferecer um lar. Deixar um cantinho com grama mais alta, umas folhas no chão, já vira um hotel 5 estrelas para eles. E por fim, reduzir a luz do lado de fora de casa à noite. Desligar o que não precisa ajuda demais os insetos noturnos. Lembra dos vagalumes? O que está em jogo, no fim das contas, é a sobrevivência de seres de uma beleza incrível, como essa borboleta, a Rhetus belfegor. Ela está criticamente ameaçada de extinção. E cada jardim que a gente planta, cada luz que a gente apaga, é um passinho para ajudar a proteger essa teia gigantesca da vida, da qual ela e todos nós fazemos parte. E para fechar, fica essa reflexão. O futuro pode ser de campos silenciosos, com a nossa comida em risco, ou pode ser um futuro cheio de vida, com zumbidos, diverso e muito mais seguro. A escolha de qual futuro a gente vai polinizar depende do que a gente faz hoje. Porque o zumbido dos insetos, no fim das contas, é o som do nosso próprio futuro sendo construído.